Salve Maria, chegamos então no nosso terceiro dia da meditação da Paixão do Senhor, então segundo São João. Então retomemos o interrogatório de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo sumo sacerdote e pelo sinédrio. Entretanto, o pontífice interrogou Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Eu falei publicamente ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, aonde concorrem todos os judeus, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Interroga aqueles que ouviram o que eu lhes disse. Eles sabem o que eu tenho dito. E tendo dito isto, um dos guardas que se achavam presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao pontífice? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, mostra o que eu disse de mal. Mas, se falei bem, por que me feres? E Anás enviou maniatado ao pontífice Caifás. Então, primeiro, o próprio Anás, que era o sogro de Caifás, que não era, portanto, oficialmente o sumo sacerdote, interroga Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nosso Senhor Jesus Cristo deixa muito claro que ele ensinou sempre em público, para todos, né? Que a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo é, portanto, para todos e não para alguns, que não há nenhum segredo na doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, não, não há nenhuma iniciação, né, secreta e absolutamente nada desse gênero, mas o Sagrado Coração de Jesus quer a salvação de todos os homens, quer que todos conheçam a verdade. A verdade é a sua doutrina, a verdade é Ele mesmo, né? Bem, nós sabemos, né, que Nosso Senhor então foi levado depois à casa de Caifás. Na casa de Caifás reuniram o tribunal do Sinédrio, juntaram testemunhas falsas, mas as testemunhas falsas não eram concordes, né? Sempre se via claramente que eram testemunhos falsos. Finalmente, então, pela providência divina, é o próprio sumo sacerdote quem faz a pergunta a Nosso Senhor: És tu o Filho de Deus? Então, sumo sacerdote, apesar então da sua malícia, tinha ali o seu papel oficial como sacerdote, como ministro de Deus, e ele mesmo que sem querer, por assim dizer, confessa nessa pergunta a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor então confirma, né, sabemos pelos outros evangelhos, e diz, né, que verão o Filho do Homem voltar então sobre as nuvens para fazer o juízo. Então, nós temos ali a mentira, a malícia, o pecado, a negação da verdade conhecida de um lado, e nós temos do outro lado o Verbo encarnado, a própria Palavra de Deus, Deus Filho que se fez homem. Deus Filho, como nós sabemos, procede do Pai por via de inteligência. Então nós temos ali a verdade absoluta diante da mentira, diante da malícia. Nós temos a caridade e o amor absoluto diante da malícia dos homens, que procuram um meio, um pretexto de justificar a própria consciência para não seguir Nosso Senhor Jesus Cristo, para ofendê-lo, ao contrário. Então nós devemos, né, considerando esse episódio da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, seu julgamento pelo Sinédrio, considerar o quanto nós mesmos às vezes tentamos nos convencer de que talvez algum ponto dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo não seja exatamente assim, né, procurando talvez algum pretexto, alguma justificativa para não observá-lo, não colocá-lo em prática, para desculpar a nossa consciência, como então esses chefes dos judeus procuravam um pretexto com falsos testemunhos para não seguir Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, devemos ter esse cuidado,
por assim dizer, de não gerar falsos testemunhos na nossa inteligência, falsos testemunhos, mentiras voluntárias, das quais vamos nos convencendo, para nos livrar do jugo de nosso Senhor Jesus Cristo, que na verdade é um jugo leve e suave, se o amamos, se compreendemos que é por amor que devemos segui-lo e que é bom segui-lo. Então nós temos nosso Senhor, que diante da autoridade do sumo sacerdote, que o questiona, que então, mais uma vez, afirma claramente a sua divindade. Tu dizes, eu sou o Filho de Deus, né? E voltarei sobre as nuvens, então, para julgar os homens. Então, nosso Senhor é a verdade. Nós devemos ter esse grande amor à verdade, procurando evitar essa fabricação de pequenas mentiras na nossa inteligência, na nossa alma, que nos impedem de servir a verdade inteiramente e com toda a generosidade.